Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje dia 15 de fevereiro de 2016. Hoje um dia extremamente ruim para quem faz operações no intraday. Dia que a Bolsa Americana, apesar dos futuros mostrarem desde a da madrugada, né, uma possibilidade de forte alta. Aliás, essa forte alta veio aqui também para o nosso mercado, abrimos com quase 2% de alta. Mas uma bolsa que depois da abertura morreu, porque o mercado futuro, o mercado americano fechado, né, acaba-se a volatilidade, não só aqui, mas no mundo inteiro. Os mercados que estão abertos, que ficam abertos junto com os Estados Unidos, todos parados. Então a gente não teve muito aí para fazer no mercado intraday, né? Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês, né? A gente tem aí o gráfico de 5 minutos do índice, né? Então a gente teve uma abertura, o mercado corrigiu até meio-dia e meio, a gente até teve um pouco de correção, na verdade, desse mercado que abriu lá em cima, mas depois disso, né, do meio-dia até agora, até as 4h40 da tarde, a gente está realmente de lado, o mercado não fez muita coisa, né? Aí você começa a olhar os gráficos, você tem aí Vale andando de lado, Petrobras com um pouco mais de volatilidade, aliás, é igual, né? Também sem volatilidade, talvez os bancos aí com uma volatilidade um pouco maior. Os bancos principalmente cederam muito no início do dia, mas depois ficaram laterais, ou seja, um mercado em que ganha, como a gente falou aí na sexta-feira no Visão Técnica, ganha quem opera menos, tá? Quem ganha quem não tenta muito durante o dia, não tenta muitas operações no intraday. Eu só queria mostrar um detalhe para vocês do Ibovespa no gráfico de 60. A gente tinha mostrado aqui uma possibilidade de compra no Ibovespa neste rompimento, mas acabou que esse rompimento não tem gap, porque o Ibovespa não tem gap, mas a gente sabe o que aconteceu com o gap, tá ok? Então não teve essa possibilidade. E não teve essa possibilidade também na maioria dos ativos que tinham gráficos de 60 minutos bonitos, né? Como é o exemplo que eu mostrei aí de CESP6, que tinha aí uma bela possibilidade aqui nesse rompimento. Ela abriu já com gap, se bem que voltou aqui até deu para pegar e começou a ir embora de novo. BBDC4 também abriu com gap, voltando agora. Ou seja, foi um dia que mesmo nos gráficos mais longe a gente não teve grandes possibilidades, porque a maioria dos movimentos aconteceram com gap, perfeito? De tudo que eu separei para operar durante a semana, que foi TRPL4, Allianz, Braskem, Klabin, Hering e Vale, nenhuma dessas ações deram entrada, até porque a maioria delas era para venda, o mercado abriu com gap de alta hoje, está fechando com alta, então nada aí deu entrada, graças um pouco a essa falta de movimento. Pois bem, a partir de amanhã, agenda cheia, Estados Unidos aberto, a gente imagina que vai ter mais volatilidade, portanto a gente vai ter mais o que fazer, tanto no intraday quanto no gráfico diário, assim eu espero, senão o mercado fica extremamente chato. Bom, a partir de agora vou responder aos pedidos de vocês e gostaria que vocês explicassem para mim só se vocês estão comprados, vendidos ou se querem comprar ou vender cada ativo para eu conseguir uma resposta um pouco mais assertiva, conseguir aí responder um pouco melhor vocês, tá ok? Vamos lá. Boa tarde, André. Estou comprado em Fibria, vendo ou espero algum repique? Poxa vida, né? É a pior coisa que tem, a coisa mais difícil que tem é fazer esse tipo de recomendação, né? Porque provavelmente você comprou muito em cima, já está no prejuízo e por mais que a gente entenda que durante a tendência de baixa, quanto antes você sair é melhor, né? Como o mercado acumula uma queda muito forte já há bastante tempo, é muito provável aí que mais dia menos dia ela passe por um repique. É muito difícil a gente falar. Se você falar, André, estou comprando Fibra agora, eu ia falar para você, não compra, ela tem tendência de baixa. Ou se comprar, bota um stop de 2%, que se perder, perde pouco. Mas entrar agora, ou sair agora dessa operação é um pouco mais complexo. Principalmente depois que já está com prejuízo acumulado muito grande. Mas eu vou dar uma ideia aqui para você do que pode ser um bom ponto, tá? A Fibra tem um suporte aqui por volta de 36,77. Desde que ela perdeu essa consolidação, ela rompeu esse primeiro suporte, achou até um repique aqui nessa região e está de novo bem perto disso, tá? Bem perto desse ponto. Então, de repente, coloque seu stop um pouquinho abaixo desses 37,7 e vamos ver se surge pelo menos a possibilidade de um repique. Mas tem que colocar um limite, tá? Não dá para ficar sem limite a coisa não funciona, tá? Vamos lá. O trader pedindo Rapt 4 para venda. Então vamos lá falar de Rapt 4 para venda. Perfeito. Eu
posso até achar aí que não é o ponto certo de Rapid 4, ela andou demais aqui, ficou... Mas essa aqui para venda é muito melhor do que FIB para compra, porque aqui ela está a favor da tendência, tá ok? Se for vender acima, venda no rompimento de 1,76 e stop acima de 2,08, tá? É um risco bem grande, você precisa realmente acreditar numa forte queda de Rapid para poder fazer valer a pena, tá ok? Depois disso, o Fábio pede BBAS. Fábio, eu não sei se você está comprado ou vendido, quer comprar ou vender, então a resposta é um pouco mais geral, assim, a gente fica sem saber exatamente o que você quer com o ativo, tá? Mas eu não vejo possibilidade nenhuma de operação com BBAS, não vejo na compra, na venda também não tem um bom gerenciamento de risco, talvez perdendo essa linha aqui de baixo de 12,37 até dê uma boa venda, mas está longe disso, tá? Então, por enquanto, eu não vejo nada em BBAS, tá? CEMIG 4 para compra, virou febre querer comprar CEMIG, né? É um ativo que tem uma boa volatilidade e uma boa liquidez, é natural aí que o pessoal fique todo atento com ela. Olha, eu por enquanto no gráfico diário eu não vejo essa condição está muito mais presente no gráfico de 60 minutos, e se for esse o caso, né, se gostar de operação desse gráfico, espera o rompimento dessa linha de tendência, ou seja, por volta aqui de 6,25, acima disso dá para pensar numa entrada com stop mais curto, abaixo, por exemplo, de R$ 5,86, tá ok? No gráfico diário precisa de um pouco mais aí, de pelo menos 3, 4 pregões consolidados para a gente ter... aí uma noção melhor aí de que essa realmente é uma reversão de tendência, tá? Vamos lá. Tem muito bate-papo aqui, eu tô com dificuldade de ver as perguntas de vocês. Vale 5 e PECAR 4 para swing. Couto, o que você quer fazer? Você quer vender Vale 5 ou comprar Vale 5? Fica difícil de te dar uma resposta um pouco mais assertiva se a gente não sabe. Sempre coloca aí por favor, tá? Qual é a condição que você tem no ativo ou que você quer do ativo para a gente ter uma facilidade maior. Eu, por exemplo, não enxergo nada no gráfico diário de Vale. Eu acho que ela é muito mais interessante para venda, mas como está perto de romper o topo, pode até ser que essa correção que iniciou na semana passada dure um pouco mais. Eu não vejo, portanto, como ela está subindo e eu só quero vendê-la, no gráfico diário eu não vejo o trade, tá? Mesma coisa de PECAR, tá? Então é uma ação em tendência de baixa passando por uma correção. Precisa fazer o que a gente fala aqui de pivô de alta para a gente pensar numa compra. Então não dá para vender, porque ela continua subindo nos últimos dias, e também não dá para comprar. São dois ativos que por enquanto não tem operação, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui, comprada em VEG, outra difícil de ficar comprado, né? Porque é outra que tem tendência de baixa. Mesma coisa, tá? Olha, esse ponto de 13,75 é um ponto muito importante. Então, o stop tem que estar abaixo disso, tá? Não deixa de stopar aí nesse ponto, porque ela ainda tem um caminho longo para percorrer até chegar no alvo final dela, que é 12,92. Então é melhor sair perdendo esse fundo do que sair mais aqui perto, tá? Então, muito cuidado aí com esse ativo, tem que saber sair dela, tá? Vamos lá, agora PECAR para compra, agora mais fácil de falar. Pois é, eu não vejo ainda no gráfico diário essa possibilidade. Cara, qualquer operação nela, pensando no gráfico de 60, o gráfico de 60 sim tem pivô de alta. Eu acho o risco muito grande, teria que pensar no stop intermediário, talvez aí abaixo de 40,67. Se você gosta desse tempo gráfico, acho que poderia comprar aí mesmo onde ela está, tá? Eu, para o gráfico diário, sou mais esperar um pouco, tá? Vamos lá, e SUSB, André, deu compra? SUSB 5. Olha, no gráfico diário, SUSB acaba de fazer hoje, né, um novo fundo, num ponto até importante de suporte, mas não tem nenhuma indicação de compra, nem no gráfico diário, nem no gráfico de 60, tá? Então eu não vejo aí possibilidade de compra. O gráfico 60, pelo contrário, né, ela está rompendo um novo fundo, tá? E como hoje é sempre com a liquidez menor por conta do mercado fechado, mesmo que ela rompa esse ponto, muita gente falando de venda, eu acho que é muito melhor esperar amanhã, tá? Porque amanhã sim vai ter o volumão do gringo aqui operando e vai ficar mais fácil da gente ver. Mas com certeza não é para compra, tá? Por enquanto ela ainda está bem feia, tá? Boa, gostaria da sua opinião sobre comprar Cielo, Itaú, ou BB Seguridade, ou CETIP, setor financeiro de modo geral. Minion, depende, cara. Se a gente estiver falando de um trade, eu não acho que está na hora de comprar nenhuma dessas que você falou aí, tá ok? A melhorzinha é a CETIP, mas está muito longe do ponto que eu acho que é o ponto ideal para compra, tá? Agora, se é um ativo para você ficar por longo prazo, passa a ser pouco importante o preço e passa a ser muito importante o valor.
e todas essas são empresas que, na minha humilde opinião, têm muito valor. Então daria para você pensar aí na compra de qualquer uma dessas. Aliás, das 4, quanto mais você diversificar, mais fácil fica, tá? Melhor é. Vamos lá falar de mais alguns ativos para a gente encerrar. BRAP4 é o próximo, mesma coisa, está passando por uma correção no gráfico diário. Para quem gosta do gráfico de 60 minutos, tem até uma possibilidade, rompendo aqui os 3,86, com stop abaixo de 3,73 de pensar numa compra. Mas para mim e para a maioria que opera gráfico diário, é esperar ela fraquejar para a gente pensar na nova venda. Na minha opinião, ainda não tem tendência de alta no gráfico diário e nem sinais de que pode haver uma reversão de tendência, tá ok? Vamos lá, agora o Couto colocou que quero comprar Vale e pecar para swing. Então, olha, Couto, tanto uma quanto a outra, tá? Se for no gráfico diário, ainda não tem como condição. Você vai precisar, é claro, né, de um gráfico de 60 para fazer essa operação. E qual que é a diferença? É que no gráfico de 60 o stop precisa ser mais curto. De pecar eu já falei que teve outra pessoa que perguntou. Em Vale, espera romper 8,05, aí você vai pensar no stop abaixo de 7,80, tá? Então tem que ser um stop bem pequenininho, porque os alvos aqui nos 60 minutos também são muito pequenos. Para quem gosta de operação no gráfico diário, ainda não tem nenhuma possibilidade, tá ok? Ainda não tem, na verdade, né, uma indicação tão clara de que a tendência da Vale já é de alta. Então, se não tem essa indicação, não tem como a gente ficar focado na compra, tá? O Henrique está comprado em BRAP4. Então, o Henrique se preocupa só com stop. Eu falei desse stop, acho que falei, né? O stop no gráfico de 60, eu não colocaria aqui embaixo mais, né? Para você que está comprado, já dá para pensar até abaixo de 3,70, tá? Abaixo disso já não vale a pena mais ficar na operação, tá ok? Vamos lá. Lely Blanc, cara, isso virou uma maluquice danada, essa Lely Blanc, né? Mas se você está comprado, só afina o stop, tá? Toma muito cuidado, não deixa... Tem um monte de short squeeze disso aí, tem também um momento bom aí para ela, mas não deixa voltar muito, né? Principalmente se comprou de ontem para trás, já está aí no ponto de pensar em cair fora e de não pegar um grande gap do que de pensar em esticar um pouco mais a operação, tá ok? Vamos lá, comprada em Alup 11. Comprada em Alup 11. Bom, aqui ela não tem aí também, assim como a Vale, assim como a Pecar, não tem tendência de alta no gráfico diário. Eu me preocuparia no primeiro momento com stop, tá? Abaixo de 11,90 eu não acho que vale a pena ficar na operação. Eu acho que pelo contrário, né? Vale a pena sair da operação, tá? Esperar aí, quem sabe, um sinal mais claro de reversão, coisa que eu não enxergo por enquanto aqui em Alup 11, tá ok? André compra em São Martinho. Voltou para consolidação São Martinho, né? Eu não compraria aqui não, o Felipe. Tem muita resistência nessa região, entre as médias até os 50, né? É uma operação muito difícil de viabilizar aqui nesse ponto. Eu esperaria um rompimento do topo, ou até uma outra condição. Aqui nessa consolidação fica bem difícil de tradear, tá? Vamos lá. Comprar Cosan, comprar Cezan 3. Hoje teve até uma corretora dando recomendação de compra de Cosan. Olha só, tá bem perto, né? Eu acho que no rompimento dessa linha que tem aqui, que é um triângulo que ela tem aqui no gráfico diário, né? Dá para pensar em compra dela. Começa a ficar interessante a partir dos 25, 25 e 10, tá ok? Então se liga aí, Vitor, neste rompimento para pensar numa operação. Comprada em Natura, perfeito, né? Natura aí acima dos 27,20 ficava interessante, né? Hoje ela teve até no início da manhã, antes das 11, acima disso, depois corrigiu um pouco, mas tá tudo certo. Stop abaixo de 25,20 e tendo a possibilidade aí, esse ativo ficando depois das 11 da manhã acima dos 27,20, eu acho muito interessante uma compra, ela está rompendo inclusive uma linha de tendência, tá ok? Vamos lá, BRSR6 da compra, eu acho que por enquanto não, né? No gráfico diário ela tem tendência de baixa ainda, não tem nada dizendo aí que tem uma reversão. Talvez aí o que pode, Sardinha, deixar você aí com mais vontade de comprar é uma possibilidade de uma alta aqui no gráfico de 60, tá? Já que ela tem no gráfico de 60 tendência de alta, né? Aí é esperar romper esses 4,60 com stop aí abaixo de 4,43, dá até para pensar numa operação, tá? Mas isso é ainda cedo para o gráfico diário, é só se você gostar realmente do gráfico de 60, tá? Como a maioria quer tradear de qualquer jeito, tá todo mundo descendo para o gráfico de 60, né? Eu que não tenho mais paciência, né?
Ao longo do tempo a gente ganha experiência e a paciência faz parte, ter paciência para fazer uma operação faz parte do aprendizado. Eu acabo continuo a ficar no gráfico diário. Tomar muito cuidado, inclusive, para não mudar toda a estratégia por conta de não ter trade durante 5, 10 dias, tá ok? Comprar Sula 11 é outra ação em tendência de baixa, eu não vejo no gráfico diário nenhum motivo para comprar Sula 11, aliás, pelo contrário, né? Se ela perder esse ponto aí, 16,36, você poderia até pensar numa venda, mais uma vez, só dá compra aqui se você gostar do gráfico de 60 minutos, tá? Então no gráfico de 60 minutos, ela pode romper na máxima de hoje, 17,33, você pode pensar numa compra com stop abaixo de 16,77 e deixa que vá, tá ok? Mas no gráfico diário ainda não tem condição de compra, tá? CGRA3, por imensa curiosidade, vou dar uma olhada nesse ativo. Cara, não tem liquidez nenhuma, né? A análise técnica, dá uma olhada aí, parece tem aí 2, 3 negócios por dia, tem dia que nem tem negócio, né? Por exemplo, hoje teve 3 negócios, né? Tem dia que tem 8 negócios, né? Negocia R$3.000, R$2.000. Então, não tem liquidez. Análise técnica para ser um pouco mais assertiva, para você ter um índice, para ter segurança na saída de operação, você precisa de liquidez, né? Então, essa aí, que eu inclusive nunca tinha ouvido falar, é uma que realmente tem muito pouca liquidez, não dá para a gente pensar em trade, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais algum ativo. Atom é centaveira, né? Esses ativos de poucos centavos, eu não estou falando mal da empresa, tá, pessoal? Se você acredita na empresa, dá para pensar aí numa operação mais longa, né? Mas análise técnica para uma empresa de 20 centavos, imagina se você tem um stop de 2 centavos, é um stop de 10%, né? É um tipo de gerenciamento de risco que não faz muito sentido. Dá para brincar quem gosta de operar fluxo, né? Tem muita gente que faz esse tipo de operação, aliás, com muito sucesso e ganha muito dinheiro, mas para quem mexe com análise técnica fica inviável esses riscos, tá ok? Vamos lá. André, compre em Amar 3 acima de 4,95. É até um pouco mais interessante, acima de 4,97. Não tem um gráfico diário bonito, mas é até melhor do que qualquer outro. O problema é sempre o stop, né? O stop está bem longo, então precisa entrar com capital muito pequeno, o difusor já está cruzado para cima, enfim. Só tem que tomar um pouco de cuidado para não entrar com capital muito grande, porque o risco também é grande, perfeito? Bom, pessoal, falta 1 minuto para rodar o ticker e entrar o pessoal da equipe Trader, então desejo a todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. A gente está de volta às 9 da manhã fazendo o Bom Dia Mercado. Tchau, pessoal, até lá!